ar mais um programa Anda Verde. E lembrando que o programa Anda Verde ele é uma parceria entre a VEG TV e a Anda. E no programa de hoje a gente recebe o psicólogo Luiz Martini, que vai conversar com a gente sobre abolicionismo em direitos animais. Um tema bem interessante, você não pode sair daí. E no segundo bloco a gente tem a presença do Ricardo Japinha, o baterista do CPM 22 e também da banda Reitim. Vai bater um papo também gostoso com a gente. Mas agora, para começar o nosso programa, a gente já está aqui com o Luiz Martini. Olá, Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aqui, da gente poder estar falando um pouquinho sobre direitos animais. Imagina, o prazer é todo nosso. Para a gente começar o nosso bate-papo, Luiz, define para a gente o que é abolicionismo. Então, abolicionismo é um movimento político-social que visa a abolição da escravidão animal e também o fim do comércio de animais. A gente tem que entender que escravidão animal, né, o que seria escravidão animal? Seria uma prática social onde a pessoa acaba assumindo o direito de propriedade sobre um outro ser senciente e denomina esse ser senciente de escravo. Mas o que seria então um ser senciente? Ser senciente é aquele ser que consegue de alguma forma experienciar frustração e satisfação, que tem interesses básicos como, por exemplo, o ser humano. Então, os interesses dos animais não humanos em relação aos humanos são básicos. Por exemplo, o interesse à vida, o interesse à integridade física e psicológica e o interesse à liberdade. Mas existem outros interesses que são completamente diferentes dos humanos, como, por exemplo, o interesse de votar, o interesse de fazer uma pós-graduação numa faculdade. Isso não é do interesse do animal não humano. Mas, enfim, o ser senciente, ele é capaz de, então, ter essa capacidade de sentir dor e prazer e ter sentimentos, como alegria, tristeza e assim por diante. Uhum. E assim, eu queria que você, desculpa te interromper se quiser continuar, mas enfim, eu queria que a gente já emendasse, que você explicasse para os nossos internautas telespectadores como que assim, que a abordagem abolicionista de direitos animais, o que é essa abordagem? Então, a abordagem abolicionista, ela tem alguns pontos assim que a gente pode destacar. O primeiro deles é que mesmo que ela vai requerer ou promover a abolição da escravidão animal e também rejeitar qualquer tipo de regulamentação de uso. Então, o ponto central é o uso, não o tratamento. Então, não adianta você ter aí leis que apenas legitimam o uso, mas não tocam na questão central, que é a questão de você não poder usar, né? O segundo aspecto é que o critério moral que a gente tem para incluir ou não um ser dentro da nossa comunidade moral é a senciência. Como a gente viu, né, na definição, né, que é aquele ser que sente dor, prazer, tem sentimentos e tal. Então, é só esse critério. Então, não é necessário que esse ser seja parecido com o ser humano ou tenha qualidades cognitivas, por exemplo, seja tão inteligente como o homem ou coisa parecida. O terceiro aspecto é que, na abordagem abolicionista, o veganismo é a base moral de todo o movimento de direitos animais. E o quarto aspecto é que a abordagem abolicionista é clara no sentido de que o movimento de direitos animais tem que ser um movimento da não violência, né, em todos os níveis, e promover esse veganismo e promover a educação vegana não violenta e criativa. Então, Luiz, assim, aproveitando tudo que você falou, né, por que as pessoas, elas às vezes realmente se engajam de repente contra o uso de peles, por exemplo, né? Aí elas se engajam, elas vão nas passeatas, elas participam, isso é super louvável, é super interessante elas se engajar por esse tema, mas não se engajam por outros temas. Por que acontece isso, Luiz? Primeiro, ainda está dentro dessa noção de que vamos defender um tipo de exploração, quando, na verdade, não se deveria defender um tipo, se deveria
defender a abolição da escravidão em si, independente do tipo de exploração. Independente do animal, independente de tudo, né? Independente do animal, independente de tudo. Perfeito, Lucy. Então, mas o que a gente percebe? O que a gente percebe, sei lá, a gente pode destacar aí dois aspectos, né? Um seria essa questão de achar que as coisas são tradicionais, são naturais, então pode usar. É cultural. É né? cultural, né? Então pode usar. Puxa, mas se a gente for observar na história da humanidade todas as formas de discriminação que o ser humano teve em relação ao outro, seja o outro animal, humano ou não humano, ela foi baseada em critérios irrelevantes do ponto de vista moral. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o sexismo, que é essa questão de discriminar uma mulher só porque ela é, né, de um sexo diferente do homem, né? Quer dizer assim, diferença de gênero. Então, a gente escuta frases como, por exemplo, a mulher foi feita para o lar. Então, essa é uma frase tipicamente sexista. E arcaica, né? Arcaica e que não tem nada a ver, né? O fato de você ter uma tradição significa apenas uma forma de se comportar, uma conduta, mas não quer dizer com isso que a conduta em si possa justificar alguma coisa que aconteça em termos de discriminar. Ou seja, toda a cultura, se você for examinar, ela tem como parte a conduta, né? Então, as condutas fazem parte da cultura. Então, qualquer tradição vai ser assim. Mas o rótulo de cultura, o rótulo de natural, não quer dizer nada, não tem nada a ver com as razões de você fazer alguma coisa, que pode ser considerada certa ou errada do ponto de vista moral, né? Então as pessoas às vezes se agarram no rótulo do tradicional ou do natural para justificar os seus atos, mas essa justificativa do ponto de vista moral não é válida. E aí a gente tem várias coisas que a gente poderia apontar. Quando a gente fala de natural, a gente também pode pensar naqueles argumentos básicos que alguns não veganos acabam fazendo pra gente, né? Falando pra gente, do tipo que a natureza é cruel, então a gente a gente pode usar, pode comer os animais, né? E é tudo muito questionável isso daí, porque mesmo que a gente pegue esses argumentos, a gente vai ver que na natureza não tem só crueldade, também tem cooperação, né? Com certeza. Tem uma série de outras coisas. E se essa pessoa está tão preocupada com o natural das coisas, por que ela não observa o quanto antinatural é o confinamento dos animais nas fazendas e tudo isso? Em gaiolas, etc. Em gaiolas. Então, por que esse pensamento fica tão dividido, né, para que não se possa perceber um outro tipo de situação? Uhum. E assim, então, de acordo com essa abordagem abolicionista, né, quais os primeiros passos que o vegano deve ter, então, para que ele se torne um abolicionista total? Sim, então, dentro da abordagem abolicionista, ou teoria abolicionista, né, que o precursor ou desenvolvedor foi o Gary Francione, o que você precisa, na verdade, é perceber a importância de ser vegano e ser vegano por uma questão de justiça fundamental. Você não precisa nem gostar de animais para ser vegano. É questão de você entender o quanto é injusto mesmo você usar os animais sem que eles, né, colocá-los na condição de escravos, sem que eles
tenham dado o consentimento, porque não vão dar, né? E eles não podem nem se defender, né? E eles não podem nem se defender, eles não têm aí alguém para poder falar que isso está errado. Então nós precisamos fazer esse papel, alertar a sociedade o quanto isso é errado. Você promover educação vegana é você entender o que é veganismo na verdade, né? Veganismo é a total, né? Você querer não compactuar de maneira alguma, é um dizer um não para a exploração animal. Olha, Luiz, eu quero muito te agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Se quiser deixar algum contato, fique à vontade. Sim, se as pessoas quiserem entrar, verificar mais a questão da tão problemática da escravidão animal, eu sugiro alguns sites, né? Francione Traduzido é um site, não sei se vai ser colocado, mas é francionetraduzido.blogspot.com, se não me engano, e www.veganospelábolicão, né, abolição, veganospelábolicão.org. Bom, obrigada, Luiz, mais uma vez. Você. Bom, o programa Anda Verde faz uma pequena pausa, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com o Ricardo Japinha. Até já. Voltamos com o programa Anda Verde. E agora, já em nossos estúdios, o Ricardo Japinha, das bandas CPM 22 e Reitim. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Luciana. Obrigado por aceitar o convite, tudo bem? Obrigado a você pelo convite. Eu acho uma honra poder participar, poder falar sobre vegetarianismo, no caso. Uhum. Bom, então, Ricardo, a gente sabe que você parou de comer carne há muito tempo, né? Eu queria saber como é que foi esse processo, como tudo começou, como sua família encarou isso, como é que foi? Muita gente acha que é um processo traumático, assim, no geral, de você parar e, sei lá, deixar de ingerir proteínas, animais, né? No meu caso, assim, eu não cheguei a ter nenhum problema de saúde, porque no primeiro ano, logo que eu parei, eu comecei a ir atrás de alimentos que suprissem, né, a falta de tanto de proteína, quanto de ferro, quanto de vitamina B12, que são as principais, né? E, na verdade, acho que a maior dificuldade é a decisão, né? É você tomar essa atitude dentro de você, da sua cabeça, de falar, não, é isso que eu quero, vou dar uma mudança, fazer uma mudança radical na minha vida, de hábitos. Porque depois que você toma essa decisão, as coisas se encaminham naturalmente, não é nenhum absurdo. Eu imagino que devam haver milhões de vegetarianos, veganos no mundo e vivendo bem, assim como eu vivo há quase 20 anos. E lá em casa eu tive um probleminha na primeira semana de negociar com a minha mãe, que eu ainda morava com ela, sobre o que eu ia comer, né? Tanto eu quanto ela, a gente ainda era meio inexperiente nesse sentido. E ela falou, o que eu vou fazer pra você? Né? Não sei o que eu vou fazer. Eu também não sabia. Eu falei, faz arroz, macarrão, batata. Assim, não sabia que poderia ter uma infinidade de grãos, de legumes e frutas, e saladas, e, enfim, as combinações que essas coisas podem gerar. E aí, nos primeiros meses, eu tive essa dificuldade como montar meu cardápio, até porque eu não sabia da existência de restaurantes vegetarianos, não sabia de nada. Mas depois as coisas se encaminharam naturalmente, você vai se informando, vai melhorando sua qualidade de alimentação e de vida, consequentemente. E depois disso eu me sinto bem melhor, tanto física quanto espiritualmente, mentalmente, mais tranquilo em relação ao karma, né, da alimentação, e sem problemas, assim, nunca tive nenhum problema de saúde, de anemia, de fraqueza, de nada. Assim. Que nem você falou, no geral minha pele melhorou, minha capacidade aeróbica e de esporte melhoraram, eu acho que até dei uma rejuvenescida, entre aspas, assim, de pique, então tudo certo. Uhum. E você é um artista que prestigia os eventos da causa animal, você está sempre indo na medida do possível, é claro, né? Eu queria que você contasse pra gente
Algum momento, alguma coisa que você viu que marcou a sua vida em relação aos animais? Você tem alguma coisa em especial para contar para a gente? Olha, na primeira parte da pergunta, eu gosto de prestigiar, primeiro porque, assim, eu considero uma causa muito nobre, e acho que as pessoas que se dedicam a isso, às vezes sem ganhar nada, devem ser muito valorizadas, e os eventos mais ainda, porque assim como a gente defende o bem, defende os outros seres humanos que têm necessidades, os animais eu acho que sofrem tanto quanto, né? Então, e eu dentro da minha rotina eu não consigo ser tão ativo quanto eu gostaria de ser. Então, quando eu posso, eu realmente me jogo. Não é sempre, na verdade eu acho que é até meio raro, eu gostaria de participar mais. Mas, acho que tem várias situações, né, que depois que você passa a prestar atenção no processo de, sei lá, de extração de alimentos animais e ou mesmo de como os seres humanos tratam alguns animais em função de, sei lá, esporte, diversão, ou crueldade mesmo. Às vezes estou na estrada, vejo um caminhão cheio de galinhas espremidas, confinadas, né? Enfim. Pô, dá uma sensação ruim, assim, sabe, de mal-estar até físico, né? Uhum. Quando passo em frente a açougues, parece que eu estou no século retrasado, sabe? E algo positivo que você presenciou? Alguma coisa interessante pro lado bom, assim? Olha, as coisas que eu tenho visto do lado bom, assim, acho que são nos últimos anos que eu venho participando, de repente, desses eventos. Acho que a gente até comentou em relação à Silvana, da ANDA. Uhum. Sempre que eu posso, eu faço umas parcerias com ela também. E o trabalho que ela faz, assim, de inúmeras maneiras, sei lá, de resgate de animais que precisam de socorros, divulgação de maus tratos, denúncias, né? Todo o empenho dela, uma pessoa super, super humana, que tem uma compaixão imensa, e a quantidade de trabalho que ela gera, porque eu acompanho ela pelo Twitter, tal, pela internet, e eu vejo a quantidade de notícias que ela consegue, sei lá, uma a cada 2, 3 minutos, sabe? O dia inteiro, divulgando e muita gente acessando. E eu vejo que as pessoas se comovem e vão ali ajudar. Quer dizer, nesse sentido, eu acho que o ser humano, apesar de tudo que a gente vê de crueldade, acho que tem esperança. A gente tem esperança nesse sentido, porque quando a pessoa fica sabendo da informação como ela é, do fato, as pessoas se sensibilizam e tentam ajudar. Então, a partir do momento que a pessoa tem essa conscientização, e acho que a Silvana, a ANDA e o Vedas, do Jorge, várias outras instituições que estão se fortalecendo, tem um papel muito importante e eu fico emocionado, às vezes, de ver as coisas que eles estão fazendo e acho que é a coisa mais bonita que eu tenho visto. Fora outras pessoas que a gente vê no dia a dia, né? Eu vejo gente parar o carro quando vê um cachorrinho ali mancando porque foi atropelado e, sabe, a pessoa vai lá outro dia eu fui ali no centro de zoonoses, um monte de gente adotando animais. Acho que esse tipo de atitude é muito saudável. Ou mesmo pessoas que, conversando, através do diálogo, de repente eu consegui influenciar e, sei lá, os fãs da minha banda, eu conheço mais de, sei lá, 30, 40 que pararam de comer carne em função de uma simples conversa, de uma simples divulgação de uma causa. Então essas coisas têm me deixado bastante contente. Uhum. E você é um artista, é um baterista, aliás, um dos melhores do Brasil, não é isso? Obrigado. E você também compõe, né? Eu queria saber se você, por acaso, já compôs alguma música em homenagem aos animais, ou se você tem essa ideia de compor, e que tema seria? Na verdade, assim, o meu lado compositor, ele foi muito pouco explorado na minha vida ainda. Eu tenho, sei lá, 3, 4 músicas de 100 que o CPM lançou e 2 ou 3 pelo Reitinho. Então eu compus muito pouco. Mas a partir dessa sua pergunta, a gente acabou de conversar com um outro rapaz que é compositor, eu tenho ficado cada vez mais com vontade, porque para ser sincero com você, tem uns 2 anos que eu não componho música nenhuma. Acho que eu dei uma travada, até porque eu estou explorando um outro lado meu que é de escrever. E nesse sentido eu já escrevi textos em relação ao assunto e eu acho que é um campo a ser explorado por mim também, até porque
acho que tudo na vida tem uma hora, né, um momento. E acho que daqui para frente, cada vez mais eu tenho me envolvido com os projetos. Talvez eu possa conseguir ligar a música a essa causa que eu acho super digna, né? E se eu fosse escrever, assim como eu já vi, sei lá, o Morrissey, o Moby escreverem canções muito legais a respeito disso, eu acho que seria nesse mesmo sentido, sabe? Tipo, tentando, primeiramente, expor o que eu sinto em relação à minha compaixão pelos animais que são vitimados para o ser humano se alimentar, e também para, de repente, fazer as pessoas acordarem, né? Pô, você tem tantas possibilidades, eu que sou vegetariano há mais de 15 anos, como tão bem, coisas tão gostosas e tão boas, e me sinto tão bem de não ter que sacrificar nenhum animal, sabe? Acho que se eu conseguir passar isso numa letra, já vai ser uma vitória gigante, né? E assim, você como um artista conceituado na música, respeitado, você acredita que você acaba influenciando, de repente, as suas fãs, os seus fãs, a se tornarem vegetarianos ou veganos ou lutarem por essa causa? Olha, eu acredito que sim, não só eu, né? Mas qualquer pessoa, aí depende do grau de abrangência. Por exemplo, acho que a Silvana da Anda não é nem artista, nem reconhecida, e ela influencia muito mais que eu. Mas eu acredito, por exemplo, eu sem participar de projetos até pouco tempo atrás que comecei, né? Só de eu mencionar que eu era, de eu ter usado uma camiseta, I'm vegetarian, tá? Num clipe que eu usei, um monte de gente veio falar comigo a respeito disso. Algumas pessoas vieram me falar que se tornaram vegetarianas, porque começaram a pensar no assunto. E foi até por isso que eu comecei a participar mais. Falei, pô, se o fato só de eu ser, de comunicar por acaso que eu era, já teve gente que parou para pensar, assim como eu um dia, foi um amigo meu do colégio que citou que estava pensando em se tornar, mostrou um folhetinho e eu parei para pensar. Então, quer dizer, se eu começar a falar sobre isso e participar e interagir, acho que isso pode fazer muito mais gente pensar, né? E cada vez mais eu tenho recebido e-mails, mensagens via internet, Facebook e tal, que tô tentando, já faz um mês, tô há 2 meses sem comer carne vermelha, meu próximo passo é parar com a branca. Então, quer dizer, acho que é tudo uma sinergia, né, que vai acontecendo e que quanto mais pessoas falarem, né, no meu caso, acho que eu tenho um pouco mais de exposição, assim como vocês aqui, mais pessoas vão ter essa consciência, com certeza. Uhum. Vamos falar um pouquinho agora sobre suas bandas, né? Como é que está o CPM, como é que está o Reitinho? Fala um pouquinho das bandas. Puxa, eu sou eternamente grato por poder viver de música, de rock no Brasil, né? Que não é um estilo muito, assim, como posso falar, popularizado, assim como, sei lá, o samba, o axé, o forró. São ótimos estilos, mas mais regionais. O rock veio dos países de língua inglesa e tal. E eu sempre gostei, esse foi um negócio de menino, assim, acho que pela energia, pela intensidade, pela bateria mesmo, que eu sempre pirei em bateria. Sempre que eu via na televisão, eu pirava vendo os caras com aquele monte de tambores e pratos e o gestual todo. O CPM já tem 7 CDs lançados, 3 DVDs. Já estamos há 12 anos profissionalmente. Ou seja, já temos uma carreira de médio prazo e pretendemos esticar mais, porque a gente tem uma boa legião de pessoas que acompanham, assim. Então dá para fazer show bastante pelo Brasil inteiro, assim, direto. O Reitinho tem uma projeção um pouco menor, por ser uma banda mais independente, que sempre cantou em inglês, lançou um álbum ou 2 em português só ultimamente, mas também tem um público, a gente toca em lugares menores, mas a gente não vive sem. É uma questão do amor à música também, de vamos tocar, mas não tem cachê, mas vamos assim mesmo, sabe? Tipo, a gente curte fazer isso, se a gente não fizer, a gente vai ficar em casa, triste, querendo tocar. E é muito legal, né? Você poder passar mensagens. Acho que ambas as minhas bandas falam mais de assuntos cotidianos, de relacionamento, de esperança, e ambas sempre tentam voltar para uma mensagem positiva, coisa que eu compactuo, assim, gosto, né? Que elas sejam assim. E acho que é por isso que elas
que eu estou tocando com elas até hoje. A Retinha eu montei em 94 com o Koala. São 18 anos, o CPM é de 95, mas eu entrei em 99. E a gente tem tocado, tem composto. O CPM está com planos de lançar um CD acústico no começo do ano que vem, um CD e um DVD, que talvez seja um marco, assim, um divisor de barreiras, porque a gente sempre tocou muita guitarra, muita bateria pesada. Obrigada, Japinha. Quer deixar algum contato, algum site, algum e-mail? Por favor, fique à vontade. Legal. Vira e mexe eu acabo postando umas coisas na internet, no meu Facebook, no meu Twitter, até em respeito ao vegetarianismo e tal, e lógico, aos meus trabalhos na música. O meu Facebook, eu tenho a fanpage lá que é Ricardo Japinha, colocar lá aparece. E o Twitter é Ricardo_Japinha. Quiser mandar e-mail também, super fácil, é ricardo@cpm22.com.br. Estamos aí para conversar, discutir, trocar ideia, fazer amizade. Sempre por aí. Obrigada, viu? É você. E você fica agora com o Dica Vegana. Se você quiser entender ainda mais o tema abolicionismo, existem sites com excelentes artigos sobre o tema, como o anima.org.br ou o veganospelavabolição.org, entre outros. Participe de grupos que defendam esta causa, converse com amigos, divulgue e espalhe esse tema para o maior número de pessoas. E o programa Anda Verde está já no seu finalzinho, mas antes eu quero passar o nosso contato para vocês, que é o e-mail andaverde@anda.jor.br, andaverde@anda.jor.br. E lembrando que esse programa é uma parceria entre a Anda e a VEG TV. Mas infelizmente, realmente eu tenho que encerrar agora, mas na semana que vem tem mais Anda Verde para você. Um beijo e até a semana que vem.